Bom, vamos saber então de que forma Brasília está se mobilizando para ajudar o Rio de Janeiro, especialmente do ponto de vista financeiro, né? É fundamental que o Rio de Janeiro receba auxílio para o agora, para o médio e para o longo prazo também, né? Para atender as vítimas agora. Vai haver inclusive liberação de Bolsa Família, de outros benefícios assistenciais, mas no médio e no longo prazo também, para que a cidade e o estado se preparem para chuvas mais fortes do que essa até no futuro. Yasmin Costa vai nos contar que, embora o dinheiro seja o primordial, não é só dinheiro. O governo federal deve oferecer estrutura também para ajudar o Rio de Janeiro. Aliás, tem uma equipe do governo federal, uma comitiva desembarcando logo mais no Rio, né, Yasmin? Exatamente, deve chegar daqui a pouco essa comitiva lá no Rio de Janeiro, comitiva essa liderada pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, que vai, além dele, outros ministros e secretários vão efetivamente ao Rio de Janeiro para levar esse apoio do governo federal, ver a real situação e avaliar se todo o esforço que o governo federal está enviando, essa questão envolvendo principalmente os recursos, se é o necessário, se é melhor alocar de outra forma. E é essa a ideia do Executivo Federal com essa visita desses ministros, que inclusive vão sobrevoar as áreas mais atingidas no Rio de Janeiro. Há pouco, Rafael, há pouco mesmo, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, usou as redes sociais para falar dessa visita que vai acontecer no Rio de Janeiro. Lula disse o seguinte, que o governo federal está acompanhando e dando esse apoio, que o ministro Valdez Góes, do Desenvolvimento Regional, vai liderar essa comitiva para inspecionar as áreas atingidas pelas fortes chuvas no Rio de Janeiro. O presidente Lula ainda lembra nessa publicação que no final de semana ele conversou com o prefeito Eduardo Paes e com o prefeito Vaguinho, de Duque de Caxias, para oferecer apoio aos municípios atingidos. E Lula finaliza essa publicação dizendo também que falou com o governador Cláudio Castro e que o governo federal vai continuar atento para apoiar todos os estados e municípios do Brasil em momento de dificuldade. Então, para hoje, essa visita, daqui a pouco, os ministros estão desembarcando na capital fluminense. A expectativa, inclusive, é que depois desse sobrevoo tenha uma reunião de Valdez Góes, ministro do Desenvolvimento Social, com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e também com representantes das defesas civis para avaliar os estragos, se é preciso tirar pessoas de alguns lugares. A gente sabe que também tem muitas dessas pessoas que não têm para onde ir. É necessário que o governo, que de alguma forma o poder público esteja ali atuando efetivamente. O Viga trouxe esses dados aí que ainda muitas pessoas realmente precisando, então o governo federal está indo aí em busca de tentar tranquilizar e até dar o máximo de apoio, unindo Executivo Federal com o Executivo Estadual para conseguir alcançar aí, né, Rafael, essas pessoas que precisam nesse momento. Fala, inclusive, assim, até com uma forte emoção, quebrando um pouquinho o protocolo, porque realmente eu sou uma cria ali, vamos dizer assim, dessas áreas atingidas, moro em Brasília, mas boa parte da minha família mora nessas regiões atingidas do Rio de Janeiro. Liguei para todo mundo para saber como é que está todo mundo, se está todo mundo bem. Graças a Deus está todo mundo bem da família, mas alguns amigos tiveram que perderam algumas coisas dentro das suas casas. Que bom que está tudo bem por lá, Yasmin. Dá para imaginar o que significa ter a tua casa ou a tua memória afetiva, de alguma maneira, atingida por algo que acontece sempre, né? É um evento extremo, claro, como a Paula Nobre nos mostrou aqui mais cedo, na cidade do Rio de Janeiro, choveu em 15 dias o dobro da média para 31 dias, então em qualquer lugar do mundo há impacto. A diferença é a quantidade de vidas perdidas, né? Queria inclusive agradecer a Yasmin e ouvir o Roberto Mota a respeito disso. Mota, os dados mostram, né? Muita chuva em pouco tempo, né? Em 24 horas, quase tudo que estava previsto para o mês, em 15 dias o dobro da média para o mês de janeiro no Rio de Janeiro, mas ninguém pode se dizer surpreso, não é, Mota? Outras cidades do mundo também são afetadas por tanta água ou por muita água em pouco tempo, não há como evitar, mas a diferença, me parece substancial, é a quantidade de pessoas em áreas de risco aqui na comparação com outras cidades do mundo, né? Exatamente, Colombo, você foi no alvo.
Muita gente não se lembra, né? Mas esse período do ano é um período de chuvas torrenciais no Sudeste. Acontece praticamente todos os anos. Eu me lembro de várias enchentes apocalípticas aqui no Rio de Janeiro. Em 2011, por exemplo, houve uma grande chuva em Teresópolis que matou 900 pessoas. Em 1974, houve outra também. Em 1966 também houve uma grande enchente. Na escola de engenharia, a gente aprende que essas chuvas grandes, fora do normal, acontecem de tantos em tantos anos. Não há obra que segure essas chuvas, não há governo municipal, estadual ou federal que possa fazer qualquer coisa. Essas chuvas acontecem no mundo inteiro, como você mesmo disse. Qual é a diferença? É que lá no primeiro mundo, nos países desenvolvidos, pouca gente perde a vida e perde as suas casas. Aqui, o prejuízo é sempre muito maior. Por quê? Basicamente porque no Brasil há muito mais gente morando em lugares impróprios. Uma das especialidades do nosso Estado, do Estado brasileiro, é retirar a riqueza da população para colocar no cofre do Estado. A gente fala sobre isso toda hora, que é o tal aumento da arrecadação. A consequência é que as pessoas não têm dinheiro suficiente para morar em lugares adequados. Então, o pobre tem que morar pendurado no morro ou nas várzeas dos rios, justamente os lugares que alagam quando chove forte.